Shalom Lekulam, vamos dar início aí a mais uma aula de hebraico. Hoje daremos aí início ao Aleph Bet. Como você pode ver, eu já coloquei aqui no quadro 4 consoantes hebraicas, que são as 4 letras que vamos estar estudando na aula de hoje. Eu sempre vou procurar manter esse ritmo, no concernente às aulas, sempre passar de 4 em 4, até completar as 22 que existem. Então, sempre passar de 4 em 4 para não te encher muito de informação e para você, aos poucos, ir se familiarizando aí com o idioma hebraico. Então, uma rápida introdução ao alfabeto. Existe aí 22 consoantes no total no alfabeto hebraico. Existiam mais letras, mas com o passar dos anos o hebraico foi sofrendo algumas alterações e hoje existe aí 22. Toda letra hebraica possui um número, tem um valor numérico. Como, por exemplo, as primeiras 10 letras têm valor numérico aí em unidade. Ou seja, a primeira vale 1, a segunda letra vale 2, a terceira vale 3, até a décima letra que vale 10. Um exemplo aí. Tá? Então, toda letra, toda consoante hebraica tem um valor numérico. Quando você junta algumas letras aí e forma uma palavra, essa palavra tem um código numérico. Aí nós já entramos em uma aula que não é a aula de hoje, que já é a gemátria. Você pega esse código numérico, com esses números você encontra uma raiz, um número raiz da palavra, e esse número raiz sempre dá uma aplicação específica, um significado específico a uma determinada palavra hebraica. E esses números eles têm tanta importância que os hebreus na antiguidade, quando eles copiavam um texto em hebraico, para eles saberem no final, ao terminar de copiar o texto, para eles saberem se estava tudo correto ou se tinha acrescentado sem querer alguma coisa ou tirado sem querer alguma coisa, o que é que eles faziam? Eles somavam todos os números de todas as palavras, de todas as letras de um texto que eles tinham copiado. E se a numeração, se o resultado não coincidisse com o resultado original do texto, eles rasgavam a cópia que eles tinham feito, jogavam fora e começava tudo de novo. Era assim que eles descobriam se tinham copiado de forma certa ou copiado de forma errada. Por exemplo, vamos colocar aí, se eles tivessem copiado aí o capítulo 1º do livro de Bereshit, Gênesis. Vamos supor que em todo esse capítulo 1º tivesse dado um resultado aí, na soma de todos os números de todas as letras, 1000. Uma suposição, um exemplo. Vamos supor que tenha dado 1000. Eles copiavam todo o capítulo 1 e somavam. Se desse 1001, eles jogavam a cópia fora e começava tudo de novo, até dar 1000. Se desse 999, jogavam a cópia fora e começavam tudo de novo. Tinha que dar o resultado certo. Então era uma maneira aí deles descobrirem, terem aí uma segurança na hora de copiar um determinado texto das escrituras. E essa questão dos números vai muito além do que apenas os dois exemplos que eu trouxe aqui. A gemátria e essa forma que eles usavam os números para saber se tinham copiado de forma certa ou de forma errada. Mas isso é só uma introdução para que você venha entender o assunto de hoje. Então, cada letrinha dessa daqui vale um número, tá? Que eu já estarei ensinando para você. Antes de entrar nisso daqui, no hebraico não existe a letra J e não existe o som de J. Não existe isso. Todas as palavras na Bíblia que tem a letra J, normalmente no hebraico, normalmente a letra hebraica, para essa letra J que foi colocada no nosso português, uma adaptação que fizeram aí, normalmente a letra é a letra Yud, que é um Y com som de I. Como, por exemplo, José, no hebraico, Yosef, ou seja, J no português, mas no hebraico é Y com som de I. João, no português,
Yohanan, no hebraico, novamente o Yud, Y, com som de I. Josué, né? Josué, no hebraico, ou Jesus, no hebraico, Yehoshua, Yehoshua, ou Yeshua. Yeshua é uma abreviação da palavra Yehoshua, que é tanto para Jesus ou Josué. Então percebam que sempre que a letra J é colocada no nosso português, no hebraico entra a letra Y, o Yud, com som de I. Eles fizeram essa adaptação, é uma transliteração isso, né, para que pudessem aí traduzir a palavra para o nosso português. Então, todas as palavras nas escrituras que têm a letra J, essas palavras não têm significado nenhum e não tem sentido nenhum. O nome Jesus não tem significado. Jerusalém, Judeia, Josué, nada disso, não tem significado. Foi uma adaptação que fizeram aí para o nosso idioma. Não existe a letra J no hebraico e não existe o som de J no hebraico. Isso não existe. Mas agora, quando você estuda as palavras como Yeshua, que tem aí como tradução libertação, salvação, Yerushalayim, né, que no português ficou Jerusalém, Yerushalayim tem também um significado específico. Yosef, Yehoshua, né, usado aí para Josué. Essas palavras têm um código numérico, pois toda consoante no hebraico vale um número, e esse código numérico identifica a palavra, liga a palavra a quem recebeu o nome, quando se trata de nome próprio, liga quem recebeu o nome a essa palavra, que é o nome próprio, e dá um sentido específico à palavra, ok? Então, esses números que existem em cada letra do alfabeto hebraico, dá para se trabalhar de N formas, de várias formas. Mas isso aí você já estuda gemátria, entende um pouco de numerologia. Tem a questão também que as 22 letras que existem hoje no alfabeto hebraico, o Eterno, na criação, lá em Bereshit, ele usou essas 22 letras para criar tudo. Se eu não me engano, tem até um registro disso no livro da criação, no Talmud, eu acho que tem alguma coisa concernente a isso também. Mas no livro da criação tem um pouco mais dessa informação. O Eterno usa essas 22 letras para criar tudo. São exatamente as 22 letras do idioma hebraico. Então, quando você se aprofundar melhor nisso daí, você vai ter uma visão mais ampla do assunto. Então vamos lá, as letras. A primeira letra que nós vamos ver aqui é o Aleph. Não colocarei o nome aqui, pois na apostila tem toda a nomenclatura. Okay? A primeira letra é essa daqui, ó. Aleph. Essa letrinha aqui, vou colocar depois eu escrevo. Essa letrinha ali, ela não tem som próprio. Ela não possui um som próprio. De 22 consoantes, 2 não têm som próprio. Elas vão assumir o som do sinal massorético que vier embaixo dela, ou na parte de cima, como nós vimos na primeira aula, o rolo, que é escrito em cima. Então essa letra aqui, essa consoante, o Aleph, ele não possui som. Ele vai sempre assumir o som do sinal massorético. Então, tem valor numérico 1, vou colocar aqui. Então, essa é a primeira consoante, Aleph, valor numérico 1, não possui som próprio. Como é que você vai pronunciar isso, então, quando você ler em um determinado texto? Da seguinte forma: vamos supor que o sinal que venha embaixo desse Aleph seja o patá. Pronto. Vamos supor que seja o patá. Você aprendeu que esse patá é um A, não muito longo, e um A um pouco fechado. Como é que vai ficar essa pronúncia? A. Apenas isso. A. Por quê? Porque essa consoante não tem som próprio. Mas ela assume
mas ela vai assumir o som do sinal maçorético que tiver aqui. Nesse caso é o patá, fica como A. Vamos supor que o sinal aqui fosse o Vamos supor que o sinal ali fosse o Kametz. Você aprendeu que esse Kametz representa um A mais aberto, um A mais destacado, mais puxado aí para o A, não é? Como que fica essa pronúncia? A consoante não tem som, Aleph, ela assume o som do sinal maçorético, fica como A, ou melhor dizendo, Au, Au, Au. Vamos agora trocar o sinal e colocar aqui o Segola, ou melhor, o Butz. O Butz, você aprendeu que o Butz ele representa a vogal U. Como que fica essa pronúncia? A consoante não tem som próprio, ela assume o som do sinal maçorético que vier embaixo, ou no caso do rolling, em cima. Como que fica a pronúncia? U. Só isso. U. Agora, vamos colocar aqui o Shevá. Shevá. Você aprendeu que o Shevá ele não representa nenhuma vogal, e sim uma função. Você tem que pronunciar de forma mais rápida. Mas existe uma regrinha para quando esse Shevá aparecer debaixo de uma consoante hebraica logo no início de uma palavra. Se você tem uma determinada palavra, tá? Você tem aí uma determinada palavra, e esse Shevá ele aparece logo na primeira consoante dessa palavra. Ele aparece entre uma... Vamos colocar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Aleph. Shevá. Só supondo, ok? Essa palavra aqui, ela não se escreve com Shevá. Ela se escreve com um outro sinal maçorético. Mas eu só coloquei o Shevá aqui porque vai manter a mesma pronúncia praticamente, então não vai ter muita diferença. Então vamos lá. Se aqui temos M. Esse daqui é uma outra consoante que nós vamos estudar mais para frente, que é um M, tá? Porém é forma final. Não vou me estender muito nisso não. Então aqui temos o Aleph e o Mem. Mas aqui tem o Shevá. Como é que eu vou pronunciar isso daqui se esse Shevá ele não representa uma vogal e esse Aleph ele não tem som próprio? Como que eu pronuncio isso daqui? Toda vez que esse Shevá estiver ligando uma consoante a outra numa palavra, perceba que aqui tem uma palavra e esse Shevá ele está ligando a consoante Aleph a consoante Mem. Quando isso acontecer no início de uma palavra, seja qual for a palavra, você vai imaginar que existe um E aqui, ó. Vou ver se vou colocar bem pequenininho aqui, ó. É como se entre uma consoante e outra existisse a vogal E. E esta é a regra. Toda vez que o Shevá aparecer debaixo de uma consoante hebraica que
e essa consoante for a primeira consoante da palavra, e ela estiver ligada a outra consoante, esse chevá fará com que entre uma consoante e outra tenha aí uma semivogal, e essa semivogal é a vogal E. Então, toda vez que você encontrar essa estrutura, como que será a pronúncia? E. E. No caso aqui, tem o M no final, M. M. Ok? Se eu não me engano, é M. M. M é mãe. Mãe. M. Mãe. Ok? Então aqui temos a palavra mãe. M. Como eu falei, essa palavra não é escrita com o chevá. Essa palavra é escrita com o tsere, que são aqueles dois pontos que eu passei na última aula, que representa a vogal E. Então, esse sinalzinho é que corresponde a essa palavra aqui. Porém, eu fiz essa troca para que você possa entender a função do chevá quando ele vier dessa forma. Então, você olhou, poxa, não tem vogal ali na primeira consoante. E a primeira consoante é justamente aquela que não tem som. O que é que eu faço? Lembra da regra. A consoante é a primeira consoante da palavra. Ela está ligada a uma outra consoante. E debaixo dela tem o chevá. Qual é a regra para isso? Eu imagino que tem o E aqui. É como se tivesse uma semivogal aqui. E. Nesse caso, M. M. Ok? Não pode esquecer dessa regra. Pois tem muitas letras nos textos das escrituras que começa dessa forma, nessa estrutura, só com chevá. E se você esquecer, o que é que você vai fazer? Você vai encontrar uma palavra, a palavra vai começar com uma das duas consoantes do alfabeto que não tem som, e debaixo da consoante vai ter o chevá, que também não representa a vogal. E aí, o que eu faço? Como eu pronuncio? Então tem que gravar essa regra. A consoante está ligada à outra, é a primeira consoante da palavra, recebe o chevá, além de você pronunciar mais rápido, existirá aqui uma semivogal. Quase que, vamos colocar aqui, invisível, né? Aí você tem a pronúncia. E, ou nesse caso aqui, M, mãe, M. Vamos lá. Então, primeira consoante, Aleph. Não tem som próprio. Assume o som do sinal maçorético. E tem valor numérico 1. Segunda consoante é o Bet. Valor numérico 2. A segunda consoante, antes de falarmos dela, no hebraico tem várias consoantes que têm variação de som. Não que muda a letra. Como, por exemplo, vou botar o ponto aqui. Esse bet, ele tem uma variação de som. Essa mesma letra pode ter dois sons. Tem uma outra letra no alfabeto hebraico que ela tem 3 tipos de sons. A mesma letra, porém com 3 aí variações de sons. Então mais para frente vocês vão encontrar muito isso. Então vamos ao bet. Bet, valor numérico 2. A palavra bet pode já te dar uma ideia da consoante que esse símbolo representa. A letra B do nosso alfabeto. Letra B. Nesse caso aqui. Que caso é esse? Vocês estão vendo um daguesh, né? Você está percebendo que tem um daguesh, que é esse ponto. Esse ponto no meio da consoante, tá? Ele vem em outras consoantes também. O nome dele é daguesh. Esse pontinho bem no meio. Quando esse bet ele vem com esse ponto no meio, esse daguesh, ele tem como pronúncia B. Ele equivale
Ele equivale à letra B, quando tem dagueche. Agora, quando você tira esse dagueche do bet, você tira esse ponto, você tem a mesma letra, não é consoante diferente, é a mesma. Só que aqui você não tem o dagueche, você não tem um pontinho no meio. Nesse caso aqui, já não é mais bet, agora é vet, vet, som de V. Entenderam a variação aqui? Bet, valor numérico 2, porém tem uma variação de som. Quando tem o dagueche, representa o B, som de B. Quando não tem o dagueche, representa o V, som de V, se torna vet. Ok? Outra coisa, preste bem atenção na forma que a consoante é escrita. Perceba que bem aqui, que essa base da consoante ela passa um pouco. Ela passa um pouco dessa outra aqui na vertical. Você tem uma base na horizontal e uma base na vertical. Essa base na horizontal, quando ela encontra aqui com essa base na vertical, ela não termina aqui. Ela passa uma perninha. Se você não colocar essa perna ali, está errado. Aí você pode escrever, aí você pode confundir com uma outra letra hebraica. Que é essa daqui. Ah, mas o Muré, dá para ver a diferença. A outra letra é mais arredondada. Essa letra aqui não tem nada a ver. Só que quando você lê algum texto nas escrituras em uma Bíblia, é muito pequeno. Esses sinais massoréticos, né, que esse Shevá que eu coloquei aqui como exemplo, e na primeira aula que nós vimos, os sinais massoréticos, eles vêm de forma muito pequena. Às vezes, eu costumo fazer isso às vezes, você dá um zoom na imagem para poder identificar melhor a letra que está ali, o sinal massorético que está ali num determinado texto. Porque vem de forma muito pequena. Então, às vezes, você bate o olho logo de primeira vista e em vez de você enxergar o bet, você enxerga essa outra letra aqui. Não vou falar o nome para não te confundir. Você enxerga essa outra letra ali. Da mesma forma, às vezes você enxerga essa letra, em vez de você enxergar essa letra num texto, você enxerga o bet. Aí já viu no que dá, né? Você acaba interpretando errado, encontrando a palavra errada. Então tome cuidado com esses detalhes. Esses detalhes são importantíssimos na hora da leitura. Então a base, na hora da escrita principalmente, a base passa um pouco. Vendo? Se a base passou, é bet, quando tiver o dagueche. Se não tem o dagueche, é vet, é V. Valor numérico 2. Próxima letra é a Gimel. Gimel. Valor numérico 3. Gimel, valor numérico 3. Esse Gimel, ele representa a letra G. Representa a letra G. Porém, lembra do que eu disse que no hebraico não existe a letra J e nem o som de J? No nosso português, a letra G também tem um som de J. Como no hebraico não existe o som de J, essa letra G, de fato, nunca será G. A pronúncia é G. G. Não esqueça disso. Não é G. Tá? Na transliteração, a representação é G. Mas a pronúncia é G. G. Então, se você tem, vamos supor, deixa eu descer um pouco isso aqui. Peraí. G. Vamos, vou colocar um sinal massorético aqui.
Bom, coloquei ali o Kametz. Você aprendeu que isso ali é um A, ou um AU. Kametz, A. Com G, você tem o quê? G. G. Só isso. Ou, melhor dizendo, Gal. Gal. Essa é a pronúncia. Nunca G. Não existe. É G. Nesse caso aqui, G. Gimel. Com Kametz, A. Gal. Gal. Outro sinalzinho. Você tem ali o tsere. Tsere. Que você aprendeu que é a vogal E. Um E um pouco fechado e não muito longo. E. G com E. Qual a pronúncia? G? Não. Errado. Não é G. Lembra que isso não existe. G com E, você tem o quê? G. G com E, no hebraico, você tem o quê? G. Não G. 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 Gimel com C. G com E. G. Vamos fazer agora com o Segol. Segol. Você aprendeu que é um E. Um E mais aberto. É mais destacado. G é Gimel com Segol. G com E você tem o quê? G. G. E assim será com todos os sinais vassoréticos que forem colocados ali. Gi, Ga, Go, Gu, mas nunca G. Lembre-se disso. Vamos... Vamos voltar para o bait aqui. Coloquei um patá debaixo do bait. Bait com patá eu tenho o quê? Ba. Ba. Você aprendeu na primeira aula e você já domina isso. Que o patá representa um A um pouco fechado. O bait, quando tem o dagueche, representa o B. B com A, Ba. Segol, você aprendeu que representa o E. Bait com Segol, B com E, Bé. Bé. Agora vamos supor que você tire o dagueche. Se torna o quê? Vet. Agora é V. A mesma letra com outro som. Vou colocar aqui o Hirek. O Hirek no Vets. Vet com Hirek, V com I. Você aprendeu que o Hirek representa o I. Fica o quê? Vi. Vi. Só isso. Vamos colocar agora o Kubutz. Você aprendeu que o Kubutz representa a vogal U. Vet com Kubutz, V com U, Vu, Vu. Então não é muito difícil, ok? O Gimel, você acabou de aprender, que é G, mas com pronúncia de G, Gageg, Gogu, valor numérico 3. Vamos agora para a última letra de hoje, da nossa aula. É o Dalet. Já pode te dar a ideia aí da letra que representa. Dalet. D. Se você prestar atenção no nome, você consegue saber o que representa. Gimel, Gimel, G, né? Representa a letra G, com som de G. Bet, Bet, B. Vet, Vet, V. Ok? Então, Dalet, ele vale 4. Valor numérico 4. E representa a letra D.
Letra D. Vamos colocar agora, assim, um detalhe aqui na letra Gimel, antes da gente continuar no Dalet, um detalhe aqui na letra Gimel, você também tem que prestar atenção nisso. Perceba que entre essa base na vertical e essa base na horizontal tem um espaço vazio ali. Tem um espaçozinho vazio ali, bem pequeno. Esse espaço faz parte do símbolo, ok? Quando essa letra é impressa, ela pode vir também dessa forma aqui. Tá vendo? Você tem a base. Você tem a base na vertical. E a base na horizontal, quando ela chega mais ou menos aqui, quase encontrando, mais ou menos aqui, quase encontrando, ela sobe um pouquinho. Ela chega aqui, daqui, sobe e encontra em cima. Então, tanto dessa maneira, como dessa maneira aqui com esse espaçozinho vazio, está correto. Okay? Está correto. Então, na hora que você lê algum texto, você tem que se ater a esse detalhe. Pois se você tem uma outra consoante, que é muito parecida com Gimel, e essa consoante aqui. Essa consoante. Deixa eu tirar uma. Ela não ficou muito boa não. Peraí que eu vou reescrever ela, que ela não ficou muito. Pronto. Essa consoante. Veja que é parecido. Mesmo formato. A única diferença é que essa daqui desce direto e tem uma pequena envergadura, né, aqui no final. E essa daqui tem um espaçozinho vazio. Novamente eu repito, isso vem de forma muito pequena nos textos da Bíblia, em hebraico. Então você tem que prestar atenção nisso. Essa aqui é uma outra consoante. Não vou falar o nome dela, mas aqui esse símbolo aqui representa a letra N. N. De G para N é uma diferença muito grande. Então você tem que tomar cuidado com isso na hora de ler e também na hora de escrever. Esse era o detalhezinho ali no Gimel. Voltando para o Dalet, se atenha ao detalhe do Dalet. Veja que tem uma base na vertical em cima, não, na horizontal em cima, e uma base na vertical bem do ladinho aqui. A base de cima, na horizontal, quando ela encontra bem aqui, ela passa um pouco. Ela não termina rente a essa base na vertical. Ela vai, encontra com a da vertical e passa um pouquinho. Tem uma perninha do lado de fora. Se você tirar essa perninha, a consoante muda. Se você tira essa perna, essa consoante que é Dalet, ela vai se tornar essa outra consoante aqui. Ou vai ficar muito parecida. Essa consoante aqui, esse símbolo aqui, representa a letra R. De D para R é uma diferença muito grande. Então você tem que se ater a detalhes. Detalhes na forma das letras hebraicas. Então, Dalet, valor numérico 4, representa a letra D. Vou colocar um sinal massorético aqui. Coloquei o Hirek no Dalet. Você aprendeu que o Hirek é a vogal I. Dalet com Hirek, D com I, Di. Coloquei o Segol no Dalet. Você aprendeu que o Segol representa o E, um E um pouco mais aberto. Dalet com Segol, D com E, D. E assim se segue. O sinal massorético que você colocar ali vai formar a sílaba
para você. Essas são as 4 letras de hoje, ok? Na próxima aula passarei mais 4. Mas procure dominar isso. Se você está fazendo essa aula hoje, é porque você já domina os sinais massoréticos. Caso você ainda não tenha esse domínio, volte à primeira aula, assista de novo, aprenda de novo, estude de novo e depois siga para essa daqui. Então você aprendeu os sinais, agora você vai aprender 4 consoantes hebraicas. Na próxima aula, mais 4 até formar assim as 22 consoantes. Então, recapitulando, o Aleph, primeira letra, valor numérico 1, não tem som, assume o som do sinal massorético. O Bet, quando tem o Dagesh, o ponto no meio, valor numérico 2 representa a letra B. Se você tira o Dagesh, é a mesma letra, porém se torna Vet, terá o som de V. O Gimel, valor numérico 3, representa a letra G do nosso alfabeto, porém nunca terá o som de G, sempre o som de G, Gá, Gé, Gê, Gó, Gu. E o Dalet, valor numérico 4, representa a letra D, valor numérico 4, e representa a letra D. Okay? Na aula de hoje é só isso, estude bastante. Repito o que eu disse na primeira aula, escreva, sempre que puder, escreve, treina a escrita desses símbolos, pois assim você vai gravar e vai aprender de uma forma mais rápida e mais eficaz. Tá? Shalom, que o Eterno te abençoe.